O que nós sabemos é que, de facto, o poder delegado, pelo menos é essa a leitura que temos historicamente, que o poder delegado através do voto não é eterno, e por conseguinte os governantes de hoje podem ser a oposição de amanhã, e se assim é, esta condição, esta quase inevitabilidade deveria levar, ou deveria convidar a quem está no exercício de funções a ser prudente. Prudente é a velha máxima do Maquiavel e tantos outros pensadores. O pensamento político europeu sempre recomendaram ao príncipe prudência. A gente não sabe o dia da manhã. E se você é muito mau hoje, amanhã pode-se virar o feitiço com o feiticeiro, como diz o povo. E, portanto, essa prudência muitas das vezes falha redondamente. Portanto, há uma soberba, a arrogância de poder, que torna, de facto, cega quem está no exercício de funções e que leva a desrespeitar sistematicamente as oposições e, portanto, nem sempre esta relação governo-oposição é cordial. Aqui são 308 municípios. São 308 municípios e devo dizer que, aliás, nós temos isso até documentado de duas formas. Uma foi, portanto, foram 2 inquéritos que foram feitos aos eleitos locais. O primeiro foi só aos presidentes das Assembleias Municipais. Tivemos a chancela da Associação Nacional das Assembleias Municipais, que nos ajudou. Não responderam os 308 presidentes das Assembleias Municipais, não respondeu uma boa parte. E agora, neste segundo inquérito, já incluímos também alguns membros das Assembleias Municipais. Já não fazemos mais porque não temos meios para chegar a tanta gente. Vocês imaginam, são 308 municípios, 308 Assembleias Municipais, com composições muito variadas, com dimensões muito variadas. Não é fácil, por muito que a gente tenha insistido com os presidentes das Assembleias Municipais para distribuírem o inquérito pelo coisa. Isto é voluntário, quem quer preenche, quem não quer não preenche, portanto a amostra obviamente é sempre muito mais limitada. Dito isto, é uma amostra até que está bastante equilibrada do ponto de vista dos municípios mais à esquerda, mais à direita, portanto dá para ali fazer algumas leituras interessantes. Nós tínhamos 2 tipos de perguntas nesses inquéritos. Tínhamos uma dedicada precisamente à questão da observância dos direitos da oposição e tínhamos outra bateria que tinha mais a ver com dimensões da qualidade da democracia local. E como estavas a perguntar, eu posso dizer que isto é a perspectiva dos presidentes das Assembleias Municipais e de alguns eleitos das Assembleias Municipais. É que as relações executivo e oposição são tendencialmente de conflito. Os próprios. Ou seja, já nem é perguntar à opinião pública se acha que é assim. É perguntar aos próprios como é que acham que são as coisas. São assim. E é um facto. E quando se normaliza o conflito? Quando se normaliza o conflito, tem danos graves do ponto de vista de confiança, inclusive em alguns processos. Nós não estamos a falar de alguns episódios. Os episódios são tão dramáticos. Aquilo que a gente hoje em dia até critica no regime, eu chamo-lhe regime porque já não é propriamente uma democracia, da Hungria, toda aquela tentativa de desconstrução dos pilares da democracia, alterando a lei do associativismo, alterando a lei da comunicação social, etc. Nós vemos isso a nível local. Nós tivemos, precisamente na minha Assembleia, na altura em que estava, se estão curiosos saber qual é a Assembleia, era Mirandela, Trás-os-Montes. E o partido em exercício de funções era o PSD, portanto já estava há muitos anos em exercício de funções. E posso dizer que houve uma proposta de alteração ao regimento que foi apresentada por um membro do partido que estava em maioria na Assembleia, o PSD, mas é que digo, não interessa aqui se era da cor A ou da cor B, interessa é o que é que se estava a pretender fazer. E no fundo o que estava a pretender fazer era que no período
dedicado ao público, portanto à intervenção do público, ficasse reservado única e exclusivamente a munícipes com residência no Conselho. Uma coisa que me parecia, até do ponto de vista prático, difícil, um Presidente de uma Assembleia Municipal, no período antes da ordem do dia dedicada à intervenção dos munícipes, estar a perguntar: o senhor reside cá ou não? Trouxe cá o seu certificado de residência? Olha, mostre cá, antes de se dirigir ao microfone. Aqui uma parte disso até do ponto de vista prático, de gestão. Mas, surpreendentemente, isto foi proposto por uma jurista que até veio a ser bastonária da Ordem dos Advogados. Portanto, claro que isto levou o chumbo do Tribunal Administrativo, veio para trás e teve que ser retirado, porque estávamos, no fundo, a sobrepor àquilo que foi a intenção do legislador, que este espaço está dedicado aos munícipes para a apresentação, discussão, para levantarem problemas que dizem respeito à comunidade ou à região. O que significa que, por exemplo, numa discussão como nós tivemos, de construir uma barragem que levaria a uma linha centenária de caminhos de ferro a ficar submersa e que mobilizou vários movimentos que não tinham sede em Mirandela, do Porto, de Coimbra, de Lisboa, etc., de poderem levantar essa questão à Assembleia, porque era uma questão, de facto, de interesse dos mirandelenses, que portanto, tinha a ver até com as suas identidades. Pronto, isto para dizer que, de facto, às vezes vamos já além, vamos já à questão de alterar as regras do jogo. Torna-se, de facto, extremamente perigoso. Claro que, não diz oposição, mas a oposição é apenas opor por opor. Não é nada disso. A oposição tem uma função muito nobre em democracia. Já para começar, tem uma função de representação dos perdedores do jogo eleitoral. É natural. Há quem vence, há quem perde. E os perdedores também têm direito de ser representados. Portanto, é uma função representativa, uma função também legislativa, porque sabemos que a nível das Assembleias Municipais é muito mais limitada, e, contudo, há regulamentos que têm que ser deliberados, que têm que ser discutidos, e, portanto, tem essa função de preparação, de deliberação, sobretudo, desses projetos, enfim, legislativos mais limitados à competência das autarquias. Uma função extremamente importante, que é a de controle e fiscalização da atuação do Executivo e, a bem dizer, da gestão autárquica. Mas para mim, outra função que é de veras importante, que é uma função tribunícia, estar na tribuna, de dar voz, de ser porta-voz da aspiração de grupos que estão sistematicamente excluídos das soluções do governo. Ou seja, aqueles grupos para os quais o sol não brilha. E não brilha durante muitos anos. E, portanto, essa função tribunícia, que é um bocadinho aquilo que se dizia em relação a alguns partidos de extrema-esquerda na Europa Ocidental, durante o período da Guerra Fria. Então, então, e qual é a função que o Partido Comunista Francês tem? Tem esta função. Há ali um segmento que precisa ter voz e, portanto, tem essa representação. Claro que isto não estamos a falar disso. O que nós estamos a falar aqui é que nós temos, a nível local, muitas das vezes, pessoas que, por variedíssimas razões, por às vezes terem uma propriedade, um diferendo com a Câmara, e são sistematicamente excluídas, sistematicamente barrada o acesso à informação, pedidos de esclarecimento que fazem sobre determinados negócios que têm implicações para os seus interesses, para a sua atividade económica e que não lhes é dada qualquer esclarecimento. E, portanto, por essa razão é importante que haja quem dê voz às aspirações destes grupos que estão sistematicamente excluídos.